Olá, professor! Olá, professora! Estamos agora na 7ª aula da disciplina Linguagens na Escola, conteúdos, formas e relações, e dessa vez para discutir um tema super atual e bastante polêmico, que é o tema do letramento. Letramento, letramentos ou multiletramentos. Isso tem uma longa história. E eu começo mostrando para vocês uma imagem bem interessante de uma aldeia, uma tribo supostamente simples, mas que a gente vê uma situação muito interessante na convivência entre o viver, o ensinar e o aprender. Vejam, por exemplo, aqui no centro da tribo, bem no centro, tem um homem com as mãozinhas levantadas, rodeada por crianças, e eu posso imaginar que esse é o chefe da tribo, contando as histórias do seu povo. Do lado tem uma mulher, uma adulta, cercada por crianças, e eles estão fazendo potes de barro, e eu posso imaginar que isso seja uma aula de artes, de trabalhos manuais, fazendo os potes com os quais você vai buscar água amanhã no rio. E aqui no canto à esquerda, nós temos 2 adultos cercados de crianças também, com arco e flecha, e eu posso supor que isso seja uma aula de caça. A caça que você vai comer hoje à noite. Então vejam que situação interessante. As cenas de vida, ensino e aprendizagem estão difusas por toda a imagem e mostram a aproximação entre o ensinar, o aprender e o viver, de tal forma que os alunos aprendem necessariamente de uma forma contextualizada, porque você aprende caçar caçando, significativa, porque você vai caçar hoje a comida que você vai comer hoje à noite, né? E afetiva, porque você vai aprender com o chefe da tribo, que é o seu avô, ou com a mãe, que vai ensinar trabalhos manuais, né? E nesse caso, os professores nem precisam falar para os alunos, silêncio, porque aqui no canto direito, se você falar é uma cena de pesca, bom, se vocês fizerem barulho, os peixes não vêm e a gente não vai conseguir pescar. Isso é bem interessante para a gente pensar a naturalidade com que a educação poderia acontecer, mas os tempos mudaram, né? E com a mudança do tempo, né, o ensino passou a ser uma atividade especializada, mas tão especializada, que acabou se apartando, se afastando da escola. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem, por fora, né, é uma cidade cheia de arranha-céus, de modernidade, e dentro da redoma, aquela escolinha que, de tão especializada, parece que parou no tempo. Essa problemática da escola, né, explica por que agora nós temos problemas de aprendizagem. Porque os alunos não conseguem romper com essa redoma e transitar e perceber que as coisas que eles aprendem dentro da escola têm a ver com as coisas do mundo. Foi daí que veio, é dessa problemática que nasceu justamente a concepção do letramento. Vou apresentar para vocês uma forma mais lúdica, se vocês me permitirem uma pequena brincadeira, de como isso acontece. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o que significa aprender a ler e escrever no mundo de hoje? Até que ponto que a língua escrita está aprisionada nessa redoma? E para falar disso, se vocês me permitirem a pequena brincadeira, eu vou trazer a personagem Mafalda, da tirinha do Quino, né, que está na escola, supostamente aprendendo a língua, dentro dessa redoma, e a professora, bem intencionada, querendo ensinar a ler e escrever. A professora diz: minha mãe me mima, minha mãe me ama, amo minha mãe. A Mafalda vem, se aproxima da professora e fala: parabéns, professora, pelo visto a sua mãe é ótima. Volta e fala: agora, por favor, ensine para a gente coisas mais interessantes. O que a Mafalda tá pedindo? Do que ela está falando? Ela está justamente reclamando de um ensino que não conversa, que não dialoga com a linguagem do seu tempo, com os propósitos da língua.
uma língua fechada em si mesmo. E foi daí que apareceu o conceito de letramento. Vocês sabem que a primeira grande contribuição veio de um inglês, de um pesquisador inglês chamado Brian Street, que ele apresentou dois modelos opostos de letramento. O autônomo, que é aquele tipicamente escolar, a língua fechada, a língua aprisionada, a língua ao preto no branco, a língua de um modo inflexível. E numa outra perspectiva, ele mostrou a possibilidade do letramento ideológico, a língua carregada de valores, a língua das relações humanas, a língua que a gente vive em toda a complexidade, né, dentro do dia a dia e nas comunicações diárias. Isso foi em 1984, lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, essa passagem, né, o final do século XX, é marcado por uma série de fatores que vão sacudir mesmo essa concepção de língua fechada. Em primeiro lugar, a dimensão política, né? A questão do capitalismo, da necessidade da produtividade, da formação do mercado consumidor. Em segundo lugar, a economia, né? Com a participação do trabalhador no mercado competitivo. Aquele trabalhador que apenas sabia assinar o seu nome não tem mais lugar no mercado competitivo. Em terceiro lugar, a dimensão social, né, da urbanização e a convivência em contextos da cultura escrita. Então, com a urbanização, as pessoas vão vivendo cada vez mais num ambiente carregado de escritas e de modos de escrita. Depois, como não poderia deixar de ser, a dimensão tecnológica. Isso é uma grande modificação aí na entrada do século XXI. É o uso das tecnologias da comunicação que vão fazer toda a diferença no dia a dia do sujeito. Depois vem a dimensão científica, que mostra o impacto do aporte das teorias linguísticas, sociolinguísticas e psicológicas que começam a chegar no Brasil, tá? E que trazem novas ideias justamente para revolucionar, para questionar aquele ensino tão apartado do mundo. A gente tem que falar da conjuntura nacional, que é dado pela abertura política, né, no final do século XX e entrada do século XXI, né, abertura política e novas demandas sociais. Né? Aquele sujeito que se virava bem com o uso reduzido da língua escrita, ele passa a não se ajustar mais. E, finalmente, tá, no campo da educação, com a democratização do ensino e a permeabilidade de novas posturas educacionais que vão pedindo o posicionamento de um sujeito mais ativo, mais participativo. Em função dessa conjuntura de tantos fatores, de tantas mudanças sociais, econômicas e políticas e tudo mais, o ensino da língua escrita deixou de ser apenas o conhecimento das letras, do sistema e das regras do jogo. Tão importante quanto saber ler e escrever é justamente fazer uso desse conhecimento para a convivência social e para atender os apelos dessa sociedade moderna. E aí apareceu o termo letramento, que veio do inglês, do literacy, foi traduzido literalmente, né? Literacy, até em português, o termo, português de Portugal, eles usam o termo literacia. E aqui no Brasil entrou como letramento esse termo que foi incorporado, que não existia no nosso vocabulário e que foi incorporado pelo WAIS, o dicionário WAIS, só em 2001, em função das pesquisas e do uso novo do termo. A Magda Soares diz exatamente isso, que um termo novo aparece quando a gente tem novas necessidades e quando a gente precisa rever as velhas práticas. Então, afinal de contas, o que é letramento e como que ele se relaciona com a alfabetização? No começo, na década de 90,
muitos pesquisadores falavam de letramento, mas com diferentes sentidos. E foi a Magda Soares, professora da UFMG, né, lá em Minas, que veio para botar ordem na casa, definindo claramente o que é letramento e o que é alfabetização. O que ela diz é que alfabetização e letramento são duas coisas intrincadas, relacionadas, mas ela define da seguinte forma: a alfabetização é a ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. É você ensinar o domínio do sistema, é você ensinar as regras do sistema. Isso é importante? Claro que é. É fundamental, mas já não basta no contexto da nossa sociedade. E aí veio o conceito de letramento, intrincado com a própria ideia da alfabetização. A Magda Soares diz que é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a língua escrita. Essa ideia do estado ou condição é fundamental porque ela mostra o quanto que o processo de letramento é transformador do sujeito e transformador na relação dele com o seu mundo. Outra ideia importante são essas duas palavras do cultiva e exerce. Cultiva no sentido de que o sujeito vai atrás das práticas de leitura, ele se torna um leitor, ele vai atrás das práticas de escrita e exerce no sentido de que ele responde aos apelos do próprio mundo letrado. Bom, então a gente tentando fazer um resumo, uma síntese do que significou esse conceito de letramento e as implicações pedagógicas, acho que tem uma série de pontos que vale a pena elencar. Em primeiro lugar, a ideia de que o letramento remete a esse estado ou condição social, né? Não é só você adquirir um conceito, mas é você conquistar uma nova forma de ser. Qual é a implicação pedagógica disso? O ensino como uma prática formativa. A alfabetização deixa de ser um conhecimento que você traz para o sujeito e passa a ser um processo, fazer parte do processo educacional e de formação humana. Em segundo lugar, é preciso lembrar que o conceito de letramento ele é plural, né, em função das práticas sociais de língua. Então, existem tantos letramentos, veja que eu já estou me referindo ao plural, em função das práticas e dos usos que a gente faz da língua. Vou dar um exemplo, vocês estão achando que eu sou letrada só porque eu sou professora universitária, né? Mais ou menos, se você me der um manual de como usar aparelhos eletroeletrônicos, todo o meu letramento vai para o espaço, porque eu sou péssima nisso. Então, a ideia de que existem muitos nichos de letramento, de trânsito, de uso da língua, e por isso este conceito de letramento, que já remetia a uma ideia plural, ele vai ser mais plural ainda. Qual é a implicação pedagógica disso? Tá? É a intervenção pedagógica igualmente plural. O professor tem que enfrentar múltiplas frentes de abordagem. E quanto mais campos letrados o sujeito puder participar, enfrentar e compreender, melhor ainda. Cai por terra aquela ideia de livro didático, de cartilha como único objeto da aprendizagem. O professor, mais do que nunca, é convidado para se apropriar destas práticas tão plural e de trazer isso para a sala de aula. Um terceiro ponto é a revisão dos objetivos do ensino. Durante muito tempo, a ideia era: precisamos ensinar a ler e escrever. Agora mudou. Agora mudou e a implicação pedagógica disso é a revisão das práticas de ensino e das formas de avaliação em função de um sujeito que tem não só que conhecer, dominar aquilo, mas que tem que se posicionar com relação àquilo, enfrentar o seu mundo. Um quarto ponto
é a superação da esfera escolar. Ah, sim, porque antigamente a alfabetização e o uso da língua ficava aprisionado na escola, como se tivesse mesmo numa redoma. E agora as coisas mudaram. Existe a ideia, o apelo, né, como uma implicação pedagógica do conceito de letramento, de aproximar o ensino com as práticas sociais. A Emília Ferreiro tem uma frase que é fantástica e que expressa bem essa ideia. Ela diz: a escrita é importante na escola, porque ela é importante fora da escola, e não ao contrário. Um quinto aspecto conceitual que tem implicações pedagógicas são os graus de letramento em função das experiências vividas. Não existe essa dicotomia ser letrado ou não ser letrado. O processo de letramento é um contínuo que você vai ampliando em função das experiências, das oportunidades que você tem de trânsito na sociedade. Qual é a implicação disso para a prática pedagógica? Promoção de experiências no antes, durante e depois da escolaridade. Ficou claro que a sociedade como um todo tem que ter uma cultura de letramento para estimular a leitura e a escrita de qualidade entre a população. E isso começa muito antes do sujeito entrar na escola, mas também durante, porque se ele estiver dentro da escola com práticas aprisionadas, ele vai se desinteressar pela escrita. E depois, porque não basta você terminar, fechar a escola, se formar e nunca mais ter acesso às experiências letradas. Então, veja que essa ruptura entre a redoma da escola e essa sociedade letrada, cheia de apelos e cheia de universos e de nichos de uso da língua, passa a ser um desafio para a escola. Outra ideia interessante é o conceito de alfabetismo. O que é alfabetismo? É aquilo que o sujeito dá conta de fazer com tanto que ele sabe da leitura. Como é que ele usa o seu conhecimento? Para que ele usa o seu conhecimento sobre a língua? Até então a gente usava esses termos de modo dicotômico. Ele é alfabetizado, ele não é. Mas agora a pergunta mudou. Com o que ele sabe sobre a língua, o que é que ele dá conta de fazer? Esse é o conceito de alfabetismo. E aí vem, como implicação pedagógica, a necessidade de uma consideração positiva do que é que o sujeito sabe fazer. Não apenas olhar o aluno pelo que lhe falta, pelo quanto falta, ou pelos erros que ele tantas vezes comete, mas olhar para o aluno a partir do que ele dá conta de fazer. Existe também, aí como sétimo aspecto, o paralelismo com a alfabetização, que assim o letramento tem que se desenvolver ao longo do processo de alfabetização e, pasmem, não termina no primeiro ano do ensino fundamental, nem no segundo. Agora vai ficar muito claro para todos os professores, inclusive do Fundamental 2 e médio, quem sabe até para a própria universidade, que a alfabetização entendida como processo de aquisição da língua, ela se estende por um longo período e os professores não podem fechar os olhos para isso. Finalmente, acabam-se as dicotomias. A ideia alfabetizado, não alfabetizado, letrado, não letrado. O que a gente percebe é que existem níveis, que é um processo contínuo, e o professor não pode segmentar. Este é o momento de alfabetização, este é o momento de letramento, este é o momento de aprender o sistema, este é o momento de usar o sistema. Não, acabou isso. O grande desafio do professor é trabalhar com a aquisição da língua, mas também com a possibilidade de uso da língua desde os primeiros dias da escolaridade. Então fica aí a ideia da alfabetização como um processo contínuo e de longo prazo. Bom, isso estava posto, estava sendo assimilado na década de 90,
quando este conceito plural de letramentos em diferentes âmbitos e nichos, sofreu mais uma sacudida, né? No final da década de 90, mais especificamente em 96, um americano, um estudioso americano, James Paul Gee, tá? Ele sugeriu que esse termo fosse incorporado para outras áreas. Então, ele sugeriu que o letramento deveria existir dos textos impressos para outros tipos de textos, de linguagens e de tecnologia. Veja que no mesmo ano, curiosamente no mesmo ano, o New London Group, que é um grupo de estudos, advogou a importância da multiplicidade de canais de comunicação e mídia e projeção da diversidade linguística e cultural. Então, aquilo que estava específico, centrado na língua escrita, letramento, letramentos, adquiriu uma outra dimensão e a gente chegou na concepção de multiletramentos, advogando a importância de um letramento matemático, de um letramento científico, de um letramento digital, de um letramento literário, de um letramento cartográfico. Então, aquilo que apareceu como algo muito próprio do ensino da língua oral e escrito se expandiu para muitos outros caminhos. É interessante a gente perceber como a ideia de letramento, que já era complexa e plural, porque remetia o trânsito na sociedade com muitos nichos, foi adquirindo o seu plural e, finalmente, eu diria para vocês, o plural do plural, com a ideia de que as áreas que trabalham com a expressão têm que ser trabalhadas de um modo integrado, né, e na relação do sujeito com o seu mundo. Gente, muito obrigado, é só por hoje.